Parece aquelas Zoom calls em que o pessoal se esforça bastante da cintura para cima, depois da cintura para baixo, trambolhos totais. Eu podia estar de cuecas e vocês nunca vão saber. Hoje é dia 7 de junho e eu venho falar das minhas leituras de maio, com uma semana de atraso, mas é ok. E o que é que eu andei a fazer que justificasse este atraso? Na verdade, eu não tenho uma boa desculpa porque eu estou em layoff e devia ter mais tempo para gravar vídeos, mas a verdade, nua e crua, é que eu estive a viciar em Killing Eve. Pessoal, ok, este não é um vídeo para isso. Eu estou a pensar em talvez filmar um vídeo a falar das minhas séries preferidas que eu já vi este ano e talvez algumas do ano passado também. Oh meu Deus! Não sei lidar, não sei lidar. Vamos ao que interessa. Então, eu comecei o mês de maio a terminar uma leitura que já veio do mês de abril, que foi o Flatshare. E o Flatshare eu li em formato e-book, porque finalmente chegou o meu Kindles. E eu dei 4 estrelas a este livro. E esta é a história da Tiffy e do Leon. E eles moram os dois em Londres. E o Leon tem um apartamento pequeno e ele está à procura de alguém para dividir o quarto dele. Não só o quarto, mas como a cama. O Leon é um enfermeiro e ele trabalha sempre de noite e ele está à procura de alguém que tenha o horário oposto, ou seja, que trabalhe de dia e que ocupa o apartamento durante a noite. A ideia é eles nunca se cruzarem. A Tiffy é uma rapariga que está a precisar de poupar algum dinheiro, o budget dela não é muito grande. Ela vê este anúncio e decide enviar uma mensagem e é assim que a Tiffy e o Leon vão morar juntos. Como eu disse, a ideia é eles nunca se cruzarem e então a forma deles comunicarem um com o outro é deixarem papelinhos um ao outro e é assim que nós vamos ver a relação deles a evoluir. E eu gostei bastante do livro, dei 4 estrelas, como eu já disse, mas eu acho que há um problema nós lermos livros de géneros muito parecidos, muito perto uns dos outros, e foi o que aconteceu, porque eu tinha lido The Unhoneymooners antes, e eu dei 5 estrelas ao The Unhoneymooners, eu adorei, e então acho que comparei assim um bocadinho. Não é muito justo eu fazer isso, mas e eu acho que gostei mais do Unhoneymooners do que do Flatshare, gostei muito na mesma, recomendo bastante, porque lá está, é uma leitura bastante leve, é tipo uma comédia romântica de domingo à tarde. Portanto, leiam, pessoal. Eu sei que muita gente aqui no Booktube já leu e adoraram. Quem não leu, leiam, acho que é uma leitura super leve, vai-vos deixar bem dispostos, de certeza. O segundo livro que eu li em maio foi o City of Glass, que é o terceiro livro da série Shadowhunters, da Cassandra Clare. E eu estou muito entusiasmada para começar a ler Infernal Devices, que eu não consegui ler este mês. Eu pensava que ia conseguir, mas não consegui por culpa de todas as leituras conjuntas, mas é super ok, portanto vou tentar ler no mês de junho. Eu já li este livro no início do mês e eu sinto que aconteceu tanta coisa aqui que é difícil eu falar sobre ele sem dar spoilers. Acho que é algo que eu ainda tenho que treinar bastante, que é falar sobre livros sem dar todos os spoilers, que é o que me apetece fazer agora, basicamente. Este aqui acho que foi o meu preferido dos 3 até agora, sem dúvida. Foi jam-packed de aventura e mal posso esperar por ler Infernal Devices. E eu ando a falar com a Jojo sobre isso, porque ela adora essa trilogia e talvez em junho eu consiga chegar ao Clockwork Prince e falar sobre ele no final do mês. E eu sinto que com Cassandra Clare eu tenho bastante expectativas para os livros mais recentes dela, e então não quero gastar todas as estrelas agora, mas foi um livro que eu gostei bastante e dei 4 estrelas. O outro livro que eu li foi o livro de fevereiro da Fairyloot, que foi o The Shadow Between Us. E este aqui é considerado um Young Adult Fantasy, mas eu acho que é um Young Adult já a tirar ali para Adult Fantasy. E esta é a história da Alessandra e ela tem 19 anos e a ideia dela é infiltrar-se no palácio, aproximar-se do rei, que é o Shadow King, e matá-lo. Talvez os planos dela mudem, talvez não, vão ter que ler para perceber.
E eu sei que a Andrea, a Croma dos Livros, ela leu e gostou bastante também. E ela disse uma cena que eu concordo 100%, que é... esta é a prova de que não precisamos de uma trilogia, muitas vezes, em livros de fantasia. Tipo, eu acho que este livro é bastante completo por si. E ainda bem que não há mais livros a seguir. Também não fazia sentido. E é o exemplo ideal de que uma fantasia não precisa de ter 500 mil livros. Como vocês podem ver, o livro até é bastante pequeno. Com este livro eu senti que estava quase a ler um contemporâneo, mas não. Isto não fez muito sentido. Esta corte é uma corte super para a frentex. Nós temos aqui personagens gays, condes apaixonados por outros condes. É uma cena que eles falam super normal. A Alessandra é uma personagem com um estilo incrível, ela veste de uma forma incrível e toda a gente adora isso. Dei 4 estrelas a este livro. Gostei bastante e recomendo para quem gosta de fantasia e principalmente de fantasia assim um pouco mais leve. Para quem não lê muita fantasia e gostava de experimentar, eu acho que é um bom livro para começar porque é super leve. O mundo não é assim muito desenvolvido, também não precisamos disso. Por isso eu recomendo para quem quer começar a ler fantasia, eu acho que é um ótimo livro. O próximo livro que eu li, eu não tenho aqui comigo porque eu entretanto fui a Lisboa. Para quem não sabe, eu moro em Londres e eu tive que ir a Lisboa ao dentista e eu levei o livro comigo, entretanto deixei-o lá. E é um livro que eu estou a ler para um projeto que eu tenho com a Natasha e com a Joana. Nós estamos basicamente a ler um livro da Rory, de Gilmore Girls, por mês, daquela lista interminável que a Rory tem dos livros. E então, o primeiro livro que nós lemos foi o The Five People You Meet in Heaven, que eu, como disse, não tenho aqui, mas vou deixar aqui a capa. E o The Five People You Meet in Heaven é sobre um senhor de 84 anos, o Eddie, e o Eddie trabalha numa daquelas feiras de rua e ele é o senhor da manutenção dos carrosséis. E o que acontece? O livro começa quando o Eddie morre a tentar salvar uma criança e o Eddie acorda no céu. E o que é que acontece no céu? Ele vai conhecer 5 pessoas que de alguma forma tiveram impacto na vida dele, e estas pessoas tanto podem ser estranhos como podem ser amigos e família. E o The Five People You Meet in Heaven acho que foi o melhor livro que eu li este mês, eu dei 5 estrelas. É um livro muito pequenino, lê-se assim, de uma assentada, mas nós estávamos a ler bastante devagar porque tínhamos mais leituras conjuntas, então não queríamos ter lambonas. E o próximo livro que eu terminei este mês foi o Followers, e este foi o livro de maio do Be Chapterized. Nós ontem fizemos a live no YouTube, para quem quiser ver eu vou deixar aqui o link, em que nós estivemos a discutir este livro, o que é que nós achamos. Eu dei 2 estrelas e meia a este livro. Não é que eu tenha odiado, mas ficou muito aquém daquilo que eu esperava. Este livro é uma distopia, uma espécie de distopia, eu diria. Nós temos aqui 2 linhas temporais. 2015, em que nós seguimos 2 amigas, a Orla e a Floss, e 2051, em que nós vamos seguir a Floss, outra personagem que eu posso dizer porque diz aqui na sinopse, e nós discutimos isto ontem, achamos todas que teria sido muito mais giro se isto não tivesse escrito na sinopse, mas em 2051 nós estamos a seguir a Floss e a sua filha Marlo. E o que é que está a acontecer? Nós na linha temporal do passado, digamos assim, que é 2015, nós temos a Orla e a Floss. A Orla é uma rapariga que trabalha para uma revista e ela é blogger, ela escreve sobre celebridades e tudo mais. E ela vive com esta pessoa que é a Floss, e a Floss é uma personagem que tem apenas um objetivo na vida, que é ser famosa e ser falada. Ela quer ser falada. Elas vão as duas a um evento e há uma coisa que acontece e a Orla escreve sobre isso e isso é o que vai fazer com que a Floss fique famosa. A partir daqui, isto em 2015, a partir daqui muita coisa vai acontecer e depois nós em 2051 estamos a seguir a Floss e a sua filha Marlo e elas vivem numa comunidade fechada. E o que é que acontece em Constellation? Elas são seguidas 24 horas por dia por câmaras. Kardashians, anyone? Pronto, é muito hostil disso. A Marlo vai descobrir alguns segredos que ela não sabia, o que faz com que ela viaje até Nova York, onde a Orla e a Floss moravam antes.
Nós em 2051 não temos bem noção o que aconteceu à Orla, porque ela não é falada nesta linha temporal. Lá está, eu acho que esta distopia tinha... Para já, foi o que nós falámos ontem, eu não acho que não considerei isto uma distopia. Eu acho que foi bastante soft para distopia, porque para já passa-se em 2051, que não é assim tão longe quanto isso. Não sei, tinha aqui bastantes elementos que podiam ter sido muito mais desenvolvidos e que não foram. Eu não sei porque é que tenho tantos problemas em dar 2 estrelas ou menos a um livro. Tenho sempre a sensação que o autor está a olhar para mim. How dare you! Mas pronto, é a situação real. Eu dei 2 estrelas e meia. Lá está, não é que eu tenha odiado o livro, mas esperava muito mais. Entretanto, há todo um outro projeto a acontecer, que é ler um livro de Stephen King por mês, em que a Natasha também está envolvida, porque ela está em todas, e nós começamos pelo The Institute. E está aqui uma grande salganhada de post-its. Eu vejo o pessoal tipo bem organizadinho com os post-its por alturas, e os meus estão tipo um beautiful chaos. Este livro nós começámos a ler no final de maio, ainda não acabámos. Por isso eu vou falar dele no final deste mês, no início de julho. E pronto, foram estes os livros que eu li. Li 5 livros no mês de maio, não foi nada mal. Fiquem desse lado para descobrir tudo e mais alguma coisa. Tudo e mais alguma coisa não, né pessoal? Vemo-nos no próximo vídeo. Tchau!